Boa noite, pessoal. Vamos lá começar então a nossa live, mais uma live, segunda-feira à noite, 8h30, é o nosso encontro, horário aqui de Brasília. Hoje aqui em São Paulo, nossa, calor, só fumaça. Eu acho que o Brasil inteiro tá um pouco assim e a minha rinite está terrível. Mas estou aqui, a gente vai trazer esse conteúdo, né? E hoje é uma fala com as mães. Para você que vai estar assistindo esse vídeo depois, procure, né? Vai estar lá no YouTube também. Compartilhe essa informação com outras mães. E eu tenho trazido esses conteúdos pensando, né, em ampliar o nosso conhecimento sobre os adoecimentos, os transtornos, as dificuldades que a gente pode ter com os nossos filhos e também ampliando a nossa consciência, né, do nosso dia a dia com os nossos filhos, né, de como que a gente pode também se orientar melhor, se conhecer melhor e com certeza vai fazer parte do nosso processo, né, de melhorar os nossos relacionamentos, de melhorar a nossa saúde mental, a saúde mental das nossas famílias também. Então hoje o tema é como se tornar a mãe ideal. Para você que está entrando aí, boa noite. Para você que vai estar vendo esse vídeo em outro horário, bom dia, boa tarde, tá? Se você estiver entrando aí, pode compartilhar também esse vídeo para que outras pessoas entrem aqui com a gente. Eu vou apertar ali no aviãozinho. Me ajuda aí compartilhando para que outras pessoas saibam que a gente iniciou nossa live, é bem rapidinho, é meia hora normalmente. Eu trago esse conteúdo toda segunda-feira e toda quarta-feira de manhã, tá bom? Mas ele vai ficar aqui gravado no IGTV, então se você não consegue estar vendo aqui, né? Mas vocês podem também depois pegar para fazer um estudo também desse conteúdo. Então hoje o tema é como se tornar a mãe ideal, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que seria a mãe ideal para cada um, né? E eu coloquei aqui algumas referências normalmente que a gente traz de como seria a mãe ideal, né? A mãe ideal seria a mulher ideal, a companheira, né, que está ali presente, a mãe que faz todas as atividades, a mãe atenciosa, aquela que sempre mantém um tom de voz, que consegue fazer com que os seus filhos sigam as regras, os combinados, mas que também tem tempo para poder brincar, para poder se divertir com seu filho, consegue dar conta dos afazeres de casa, e às vezes conciliar com os afazeres fora também, né, com a profissão, com outras situações que ela deseja. E aí eu quero te fazer uma pergunta muito sincera, né? Pensa primeiro, qual seria o desejo, o seu desejo de mãe idealizada, como que seria isso para você? E aí gostaria de te fazer uma pergunta, né? Será que realmente você, enquanto mãe, consegue manter todas essas características, né? Cuidar da saúde, profissional, cuidar da casa, esposo, filhos, dessa forma tão regular assim como se imagina? Será que nós, enquanto mães, conseguimos descrever tudo isso que eu descrevi para vocês, né? Da mãe ideal, de o que a gente imagina de uma mãe ideal. Será que nós no dia a dia conseguimos ser essa mãe ideal? Eu tenho certeza dessa resposta, né? Pela minha convivência e pela minha experiência de maternidade, que não. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa live com vocês é que a gente precisa se distanciar dessa figura de mãe idealizada. Não que ela não seja uma referência e que a gente possa buscar algumas características, mas que essa referência não se torne um peso, porque a todo momento a gente está colocando no nosso dia a dia que a gente precisa
ter todas essas características, né? Tem uma frase que marca muito, né? Talvez o nosso dia a dia é o dar conta, né? Eu já trouxe uma outra live sobre isso, mas a primeira coisa, nós precisamos nos distanciar, né, dessas características de perfeição, de que a todo momento todas as situações vão ser muito regulares na nossa vida, a gente sempre vai manter o tom de voz. A gente sempre vai manter os nossos filhos disciplinados, com limites, eles vão seguir sempre todas as regras, eles vão comer todas as verduras e frutas que a gente colocar, né? Então, todas essas situações que às vezes a gente entende, né? Que eu gostaria de ser aquela mãe. Primeira coisa, não existe uma mãe ideal. Não existe uma mãe perfeita, né? A gente já coloquei uns posts aí nos stories semanas passadas, que a mãe perfeita só existe, mas ela não teve um filho ainda, né? Então não existe essa situação nem dentro da maternidade, nem fora da maternidade. E se a gente fica nessa procura idealizada de que todas as situações a gente vai dar conta, todos os nossos afazeres, a gente nunca vai perder o controle, a gente sempre vai manter tudo regulado, a nossa casa, alimentação, atividade física, filhos, escola, afazeres, né, agora os escolares com eles, como se tudo fosse muito regular e equilibrado, isso não existe. Isso não existe. Então, a primeira coisa, a gente tem que lidar com essa frustração de que às vezes a gente até coloca o nosso peso também sobre outras mães, né? O nosso olhar e o nosso julgamento, mas essa mãe não existe. Então, quando a gente sai disso, que eu coloquei coloquei como título da live, mas mais para instigar vocês, né? Como se tornar uma mãe ideal, né? Primeira coisa é não pensando em ser uma mãe ideal. Eu sempre trago a frase que a gente precisa ser a melhor mãe que podemos ser hoje. E a melhor mãe que podemos ser amanhã vai ser outra. É claro que para tudo isso, eu não estou falando aqui, e tenho trabalhado muito isso em mim também, de que a gente precisa sim ter um tempo de aprendizado, que a gente precisa sim outros referenciais, mas a primeira coisa, não existe essa mãe idealizada. Segundo ponto, se você imagina essa mãe idealizada hoje, quero que você tire um tempinho para pensar, pense em 2 pontos. Se essa mãe idealizada não tem muito a ver com a sua mãe ou algumas mães de referência que você tem, se isso não está sendo uma cobrança para que você seja parecida com as mães que estão perto de você, que é diferente de uma mãe idealizada, mas como a gente só tem essa referência perto de nós, então parece que a cobrança sobre nós é que sejamos parecidos, né? Então é a sogra, a mãe, a tia, aquela mãe um pouco mais experiente perto de você. Pode ser que o olhar dela também te traga um peso. E aí você tem o desejo de ser uma mãe ideal, mas não é uma mãe ideal, né, que eu falei antes. É ser uma mãe parecida com essa referência que você tem perto. E aí fica uma coisa cômoda, né? Então, o segundo ponto, você tem que observar se essa mãe idealizada não é realmente a mãe que você está sendo cobrada a ser, né? Por várias situações, às vezes a gente se coloca, ou é o companheiro, ou outras mães que estão perto, mas que você se senta cobrada em ser uma mãe diferente, porque você quer ser a mãe que as pessoas ao seu redor dizem que é a mãe idealizada ou a mãe perfeita. Então, prestamos muita atenção se esse não é um segundo ponto que pode estar passando, aí é uma cobrança, é um olhar do outro, né? E aí esse outro, às vezes, vem dentro de você também, né? Porque assim, eu gostaria de ser a mãe que minha mãe foi, eu gostaria de ser a mãe que a minha tia muito querida foi, eu gostaria de ser a mãe que o meu marido deseja, ou que a minha sogra deseja. Precisamos também aí, como eu falei no começo,
Não existe a mãe perfeita e a mãe ideal, então a gente precisa se afastar e você reconhecer dentro de você se realmente é esse o seu desejo de maternidade, né? Se é realmente o que você deseja ser, a melhor mãe que você pode ser hoje, ou você só está sendo a mãe que é desejado pelo ambiente onde você está. Não estou falando, gente, que não temos referências. Nós aprendemos no nosso meio, eu aprendi muito com a minha mãe, sou muito grata a tudo que ela me ensinou. Mas se eu ficar aprisionada em ser a mãe que minha mãe não tem como, né? Ela foi a mãe que ela conseguiu ser naquele momento. Eu vou ser outra mãe porque o que eu consigo e as habilidades que eu tenho hoje são diferentes. Então não precisa ficar aprisionado no desejo das mães ao seu redor ou do seu companheiro ou das pessoas que estão ao seu redor. Né? Não fique aprisionada sobre o olhar do outro, sobre ser aquela mãe. Vocês lembram que eu falei? Não é ser a mãe perfeita, é ser a mãe mais aceitável nesse ambiente onde você está. Né? Então não é nem a mãe perfeita. Hoje eu estava falando com uma paciente, lembrando disso, que às vezes a gente fala da zona de conforto, mas a zona de conforto não é confortável, né? É só aquilo que a gente reconhece naquele momento como melhor. Então a gente precisa sair dessa posição de que essa mãe idealizada pode ser essa mãe com o ideal das pessoas que você mais tem convivido. Então você precisa analisar se realmente isso está em relação com a maternidade que você deseja, e se isso não é tão saudável, você precisa se afastar dessas pessoas e desse olhar. Não estou falando agora que você vai deixar de ir na casa da sua sogra, da sua mãe, né? Porque eu não quero me tornar mãe como a minha mãe é. Não é isso, né? Você pode estar perto de algumas pessoas, mas não é 100% do seu tempo, né? Porque nós modelamos, sim, as pessoas com quem a gente convive. E também, quanto mais consciência você tem que esse é uma característica que eu não desejo, que eu não quero repetir, provavelmente você se distancie dela com muito amor, com muito respeito, mas você abre a possibilidade de ser a melhor mãe que você pode ser hoje. A Indy colocou aqui, perfeito. Mas qual é o aprendizado maior que sua mãe deixou para você e você transmite para os seus filhos? Vários aprendizados, né, Indy? A gente aprendeu com as nossas mães, e a melhor coisa que a gente pode aprender com uma mãe, né, é que tudo pode ser aprendido e até a maternidade, né, e que a gente pode ser. A minha mãe acho que colocou muito isso pra mim, né? Que assim, eu poderia ser a pessoa que eu desejava ser e ela ia estar perto, mas não um perto como um peso, como uma sombra, como criou-se o distanciamento e a autonomia. E aí, se a gente precisa reconhecer, talvez não foi a sua criação dessa forma, mas que você pudesse ser a melhor mãe que você pode ser. A sua mãe foi a melhor mãe que ela podia ser no momento que ela estava. Hoje ela pode estar perto de você, mas ela consegue com as habilidades que ela aprendeu até hoje. Nós temos outras possibilidades, outras vivências, outros conhecimentos, né? E aí a gente pode ser outra mãe, sem trazer peso para você e sem trazer peso para sua mãe também, né? Como se a culpa agora é das nossas mães. Tirando essa coisa da culpa, distanciando do ponto onde elas conseguiram ir para que a gente possa ir para um caminho seguinte, tá bom? E aí outro ponto também, né, as comparações, gente, eu sempre vejo e também me coloquei, muitas vezes ainda acontece essas situações de que a gente tem uma mãe ideal, como eu coloquei lá no começo da live, a gente conhece às vezes aquelas pessoas que parecem
Nossa, ela dá conta de tudo. Talvez vocês veem, me acompanham com uma distância, né? Nossa, Maria parece que dá conta de tudo, faz atividade escolar, trabalha fora, cuida das coisas em casa, mas eu não tenho a intenção de dar conta de nenhuma dessas situações. Eu sei que elas são a minha responsabilidade. Mas o terceiro ponto é a gente se afastar das comparações das mães ideais, que são as nossas amigas, que são a mãe do coleguinha, né? E que a gente olha assim, como é que essa pessoa não grita, ela não. O filho dela é muito obediente. Nossa, eu vou lá e fico impressionada. Como é que ela consegue tudo isso? Como é que ele consegue fazer tudo isso? Então, assim, a gente precisa se distanciar das comparações. E as comparações, a segunda coisa que eu coloquei são as comparações que são feitas pelas pessoas, é o julgamento mesmo. Alguém fala, mãe, você precisa ser dessa forma. Esse terceiro ponto que eu coloco são comparações internas. Ninguém vem e fala pra gente assim, Maria, você precisava ser igual a fulana, porque ela sabe fazer isso, ela sabe fazer aquilo, ela dá conta disso, ela dá conta daquilo. Mas são julgamentos internos nossos, né? São julgamentos internos de que assim, nós queremos ser igual àquela mãe, né? A gente olha para aquela mãe num recorte dela, a gente olha o que ela foi no parquinho com a gente voltou, gente. Só coloca aí para mim para eu saber. Olha lá. O Dani falando que o Samuel tá escrevendo, olha lá. Então, assim, a gente vê um recorte dessa mãe e a gente coloca como se ela fosse a perfeição daquilo que a gente deseja. A gente só viu um recorte, a gente não analisou, a gente não sabe a vivência dela, a gente não sabe todo o trabalho que ela teve, até para ter aquelas habilidades, toda a vivência dela, e a gente quer ser aquela mãe. Então, a gente também precisa se distanciar dessas comparações internas que normalmente a gente cai, e a todo momento, principalmente nas redes sociais, às vezes você vê, nossa, como que aquela mulher tá magra desse jeito, teve 4, 5 filhos, como é que ela consegue cuidar do cabelo daquele jeito, como é que ela consegue amamentar, como é que ela consegue limpar a casa, fazer tudo. E aí você gera essa comparação interna de que você precisa ser esse recorte de mãe ideal, né? Mas se você fosse conversar com ela realmente, se você fosse bater um papo com mais tempo, você veria que não é todas essas situações daquela forma. Talvez ela consiga manter muito bem o peso dela, talvez ela consiga manter muito bem o cabelo dela, talvez ela consiga manter muito bem o casamento dela, mas tem algumas situações que ela pode passar por desafios. Eu não tô falando, gente, que a gente precisa olhar a vida do outro agora e achar defeitos, né, para que a gente se sinta melhor e que, ai, não, então tá bom, né? Nossa, ufa, aquela mãe não é perfeita também. Não é isso, né? Mas é o momento da gente poder ser mais, ter mais compaixão conosco, né? E eu falei isso na outra live, a ponto de sabermos que nós não precisamos nos comparar com nenhuma outra mãe. Não precisamos e não devemos. E se a gente se você tem sentido isso, se você tem esse sentimento recorrente, você precisa de uma ajuda para sair dessas comparações. Se a todo momento você fica pensando que, ai, por que eu não sou igual a minha irmã, não sou igual a minha mãe, não sou igual a minha tia, você precisa sair dessa situação, porque só nesse ponto que você pode encontrar caminhos para o seu próprio conhecimento, né? Então, esses 3 pontos que eu coloquei no primeiro momento é que a gente precisa sair dessa figura de mãe idealizada e que nem sempre é colocado a nós, mas que a maioria das vezes somos nós que trazemos esse fardo, né? Eu falo que às vezes a gente anda no meio do caminho buscando sacolas, fardos, pesos, né? A gente vai deixando alguns e vai pegando outros. Por escolha, por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, às vezes a gente tem se colocado nessa posição de peso, de que
eu preciso fazer isso, eu preciso dar conta disso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, né? Você pode fazer isso. Nós somos pessoas livres, Deus nos fez assim, com essa capacidade, mas nós não precisamos comparar a ninguém ou ter um ideal de outra mãe ou de outra pessoa que também é falho como nós, né? Nada de errado com a outra mãe ou com você, né? Mas nós precisamos sair dessa comparação para que a gente chegue no quarto ponto, que eu coloquei hoje para a gente pensar, que é realmente sim, nunca desistir de ser a melhor mãe que podemos ser hoje, né? Eu sempre falo, vamos sair, tira esse peso, tira essa culpa, tira esse fardo, tira todas as comparações, tira todas essas idealizações, perfeições, regularidade. Nada na nossa vida é regular, nós somos seres humanos, nós somos dotados de sentimento que vêm e vão. Então a gente precisa saber dessas condições, nos aceitar assim e passar por um outro ponto que a gente precisa sim trabalhar, buscar, nos autoconhecer para que possamos ser a melhor mãe que podemos ser hoje. Então escreve aí para mim, quem tá me acompanhando, e se você vai ver essa live depois, qual é a melhor mãe que você pode ser hoje? Que característica, o que você fez, o que você pensou para que você pudesse ser a melhor mãe que você pôde ser hoje? Hoje, não é amanhã, né? Se a gente trabalhar com isso, provavelmente amanhã a gente vai ser melhor, sim. A gente vai estar mais próximo, sim, dos nossos propósitos, mas os nossos propósitos nada tem de perfeição. Os nossos propósitos são de pessoas reais, são de mães reais, de uma família real, onde vai ter um grito sim, vai ter um choro sim, vai ter uma birra sim, vai ter um brinquedo para todo lado sim, vai ter alguém que vai dormir sem tomar banho às vezes sim, crianças que não escovam dente às vezes todas as refeições sim, mãe que dá uma surtadinha de vez em quando. Todas essas situações faz parte da nossa realidade, não adianta a gente ficar lutando contra. Mas hoje, por exemplo, se aconteceu alguma situação na sua casa, na sua vida, que você falou, isso eu não quero mais para minha maternidade, não porque a minha mãe disse ou porque eu me comparei com outra mãe, mas isso eu reconheço que me traz sofrimento, me traz ansiedade, me deixa numa situação que eu não gosto, eu não gostaria de fazer isso com meus filhos. Então busca aí o que você pode ser melhor hoje enquanto mãe, o que você pode ser melhor. Não existe, vou repetir novamente, não existe a mãe idealizada, não existe a mãe perfeita, mas existe sim e precisamos continuar o nosso trabalho de reconhecer isso, como é que podemos ser a melhor mãe que podemos ser hoje. Que habilidades, que estratégias, que tempo de estudo, você que está hoje aqui na live vai ouvir esse conteúdo, gratidão, né? Esse é o nosso processo, eu estou aqui no processo de transmitir para vocês esse conhecimento como uma professora, né? Eu falo que quando eu era criança, eu falava que eu não ia ser professora porque minha mãe era professora, mas o que eu mais faço hoje é transmitir conhecimento, e é uma parte educacional, e ter filhos é um pouco isso, e que assim, se você está hoje aqui é porque você está nesse movimento de transformação. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, né? E mais eu trago para minha vida. Eu preciso sim melhorar algumas situações, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso sim me controlar naquela situação. Isso não nos cria, gente, deixar a mãe idealizada e só ter como foco ser a melhor mãe que a gente pode ser hoje, não nos tira a responsabilidade de que agora a gente vai fazer tudo errado. Ah, então tá bom. Ai, Maria, você tirou um peso das minhas costas, agora vou gritar, não tô nem aí. Ai, vou dormir, deixa a casa suja e vou deixar todas essas coisas.
Não é essa a situação, né? Não é esse o foco, mas no processo isso vai acontecer e tenha compaixão com você e paciência com você que esse é o processo. Isso vai acontecer, mas não é o seu foco deixar a sua casa suja, não é o seu foco ter filhos desobedientes, não é o seu foco ter um mau relacionamento, não é o seu foco faltar no serviço porque eu não aguento mais aquilo, não é o seu foco ter uma profissão que você não tem como propósito para sua vida. Mas às vezes no percurso você vai ter que passar às vezes por empregos que você não quer estar. Você vai ter crises no seu relacionamento que não era o seu foco, mas isso pode existir. A sua casa algumas vezes vai dormir suja. Os seus filhos não vão comer o miojo um dia, né? Tão temido miojo. Isso vai acontecer sim. Isso é um processo, mas o seu foco é outro. Então pensa, e eu quero deixar vocês com essa mensagem, né, de que qual é a melhor mãe que você pode ser hoje? Qual é a melhor mãe que você pode ser hoje? Para pensar isso. Você analisou algum dos seus comportamentos ao longo do dia? Você se incomodou com algum deles? Você sentiu tristeza por algum deles, ansiedade, raiva? Alguma coisa aconteceu no seu dia de hoje que você tem falado, Maria, eu não quero mais isso. Aí sim é o seu foco de você achar o oposto, né? Ou achar o meio termo nesse caminho e você partir para a mudança. Você só vai conseguir ter uma mudança efetiva e real, natural, não é idealizada, não é perfeição, não é de um dia para a noite, não é assim, nossa, 6 meses e tudo mudou. Tudo mudou não, mas talvez mudou muitas coisas e vão ser caminhos para várias mudanças lá para frente. Mas você precisa ir determinando, se observando, reconhecendo em você, não em outras mães, não em o que alguém te disse um dia, mas no que você tem reconhecido, no que você tem sentido. É claro que o autoconhecimento, eu já falei disso, o autoconhecimento depende do olhar do outro, mas sabe qual resultado a gente pode mais avaliar na nossa maternidade? O olhar dos nossos filhos, é o comportamento deles, é como eles estão se sentindo. Eles são as referências maiores para que a gente observe que alguma coisa a gente pode melhorar, não é que você precisa, mas você tem esse direito para que você consiga melhores relacionamentos, para que você consiga conviver com você, para que você consiga ser mais saudável, para que você consiga estar mais feliz, consiga brincar com seus filhos, consiga fazer várias atividades sem a necessidade de que eu preciso fazer isso hoje. E aí você faz uma rotina totalmente linda, né? Tudo isso eu preciso fazer. Mas emocionalmente você tá vazia, você tá triste, você tá cansada, né? Então assim, você tem direito a fazer muitas mudanças e essas mudanças vão te levar realmente para uma melhor saúde, mas elas precisam saber que é um processo, que nesse processo a gente está lidando com pessoas, você está lidando com seus filhos, que são pessoas, eles não são robozinhos que você tecla um botão e eles vão dar outro comando, você tecla outro comando. Parece assim, né? Às vezes a gente quer que isso aconteça, né? Mas às vezes os comandos, e eu vou fazer um convite para vocês também, né? Os comandos que a gente está acionando, às vezes a gente não sabe. A gente acha que está apertando o botão laranja, que é siga, e a gente está apertando o botão pare. E sem conhecer, né? E aí a gente está tendo resultados distantes do que a gente imagina, trazendo angústia por causa disso. E a gente fica se perguntando, mas por quê? Né? Então, a orientação de pais, a terapia, né? O trabalho do psicólogo, a gente tem trabalhado muito com isso, para que a gente se aproxime dos nossos desejos,
mas calcados na nossa realidade, no nosso dia a dia, fazendo mudanças pequenas, de acordo com o que é a nossa capacidade emocional e a nossa saúde mental. Não adianta a gente se distanciar do que somos, da nossa identidade e fazer também coisas extraordinárias porque aquele livro falou que isso é o melhor, né? Que aquela mãe falou que isso era o melhor. Eu não tô aqui para falar para vocês que precisa fazer isso, né? Agora a Maria falou na live que eu preciso fazer uma rotina, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer isso. Mas você pode gerar muitas mudanças na sua vida e saiba que nós temos esse potencial de gerar muitas mudanças e essas mudanças precisam ser analisadas, elas precisam ter um propósito para que você realmente siga em direção às suas mudanças e elas sejam saudáveis, tá? E aí, para encerrar, eu quero fazer um convite para vocês, né? Quem tem me acompanhado, na segunda-feira que vem, ao encerrar a live, eu vou estar entrando com um grupo de mães para o estudo do grupo, um grupo de estudo, do livro O Cérebro da Criança. Então, meu convite é que você participe desse grupo, não importa se você tem filho de 10 anos, se você tem um filho que é bebê, se você está grávida, né? Quanto mais cedo você ter a oportunidade de lidar com algumas informações, de praticar elas no seu dia a dia, porque o cérebro da criança é o nosso cérebro só um pouco mais amadurecido e com algumas outras funções, você vai poder lidar melhor com você, lidar melhor com seus filhos, ter resultados mais saudáveis. Então, você é meu convidado para participar do grupo de estudos do cérebro da criança. A gente vai estar começando na segunda-feira, às 9h30 da noite. Às vezes eu acabo a live mais cedo, então a gente vai estar se organizando às vezes para começar uns 10 minutinhos antes. Às vezes é tarde, você já está encerrando o seu dia, mas eu coloquei essa proposta realmente também de horário porque você precisa ter atenção e foco nesse seu estudo, né? Para que você possa depois fazer uso dessas informações. E é um livro muito didático, ele coloca exemplos para ser usado no dia a dia. Então a gente vai ter 8 encontros para aprender a lidar e clicar nos botões corretos, né? Dar essas orientações corretamente, pelo menos com maior consciência. Eu falei lá, não existe a mãe ideal, não é 100% do nosso dia que a gente faz todas as coisas de acordo com o que a gente deseja, ou com o que a gente reconhece que é o ideal, né? O que é certo, o que é errado. Não é dessa maneira. Mas quanto mais consciente você tá, por exemplo, cliquei, fiz aquela intervenção e sabia que não ia dar certo, né? Você tem pelo menos essa consciência que a resposta do seu filho ou a sua resposta foi determinada por coisas que você tem consciência, você só não conseguiu mudar, tá? Entre autoconhecimento e realmente uma mudança, há um caminho. Mas não adianta a gente também achar que, não sabendo o que a gente quer, a gente vai chegar no caminho certo, né? A maturidade, né? Eu vi uma frase esses dias, é sair do que é o nosso desejo para o que é a nossa ação, né? Sair da nossa cabeça para as nossas mãos. E esse processo, quanto mais a gente faz em grupo, gente, é por isso que eu tenho feito as lives, distribuído meus conteúdos gratuitamente. Quanto mais a gente está nesse processo, mais mudanças vão acontecer. Tá bom? Ó, o grupo de estudo ele tem um valor mensal de R$47, gente. É muito pequeno, né? Menos de R$15 por encontro. Mas é para que você tenha um trabalho, um olhar mais focado em realmente uma informação que vai fazer a diferença para você, tá? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Para quem chegou na live depois, dá uma olhada na live completa. E você é meu convidado, me chama lá no WhatsApp, me chama aqui no direct, tá? Para que você faça a sua inscrição e esteja comigo na segunda-feira que vem. Logo após eu acabar essa live, a gente vai estar junto. E na quarta-feira eu vou estar falando sobre o filho idealizado e também alguns pontos que a gente precisa percorrer para que a gente não tenha um olhar só de julgamento, de culpa, e a gente realmente transforme as nossas vidas e transforme as vidas dos nossos filhos.
Boa noite, pessoal. Boa semana para todos, tá?